Irmãos e irmãs, nós escutamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, mas vamos iniciar o nosso encontro com uma oração cheia de confiança diante de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Suplicamos ao Senhor que nos conceda tamanha fidelidade ao seu chamado, que nós correspondamos com uma grande caridade, sobretudo na nossa presença junto aos enfermos. É a nossa fidelidade. Cada um é chamado no ministério. Cada um deve exercer fielmente, devido ao dom que Deus lhe deu. O dom não é nosso, é de Deus. Então nós o administramos. E o que se espera de um administrador é que seja fiel, diz a palavra de Deus. Pois bem, sejamos fiéis. Estamos em meio a grandes dificuldades. Nós assistimos notícias muito mais pela televisão, falando a respeito de dificuldades da vida de certos sacerdotes. Aqui entre nós também vivemos um tempo que dá a impressão que o diabo ficou à solta e causando escândalo e dificuldades também. Mas sejamos nós fiéis, porque daí o nosso testemunho há de servir para todos aqueles que esperam em Deus. Então, continuando, ouvimos a maravilha do anúncio do livro dos Atos. Cornélio espera o anúncio. Pedro, cheio de misericórdia, apesar de que os judeus nem podiam entrar em casa de pagãos. No entanto, chamado por Deus, e reconhecer esse chamado é uma grande coisa. Ele foi lá. Daria a impressão de desobediência. Também nós podemos ter a impressão de desobedecer. Mas nós, com todas as normas da saúde, com máscara, com álcool, visitamos quem necessita de nós. Pode ser que nós nos sintamos desobedientes, mas não permitamos que estes maus sentimentos tomem conta da nossa vida. Se alguém é de muito risco, fique em casa. Não arda a sua consciência porque tem dificuldades. Mas muita gente pode visitar os enfermos e deve visitá-los, mantendo tudo aquilo que a saúde exige. Pedro foi e anunciou o Evangelho em casa de Cornélio e até nos ensina, se Deus manifesta pelo seu Espírito, que ele derrama sem distinção de pessoas o seu dom sobre todos, quem seria ele para negar a Cornélio o que Cornélio pedia? Pedia o anúncio, pedia o batismo, pedia a presença de Deus na sua vida e recebeu a presença de Deus. Que importante que nós, servindo a Deus, num ministério como este, visitando enfermos,
na sua necessidade, também nós estendamos a mão para quem necessita, para que juntos nós exultemos, dizendo: Deus não faz distinção de pessoas. Ele vem ao nosso encontro, Ele é a mão estendida de Deus em relação aos enfermos e espera de nós que o nosso testemunho não seja omisso, mas que nós levemos a presença de Deus a todos e sigamos este exemplo grandioso que o livro dos Atos nos dá e manifestemos hoje o que é necessário ser manifestado. Deus não faz distinção, Deus vem ao encontro de quem necessita, Ele nos chama a seguir o seu caminho. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe em ministério tão importante. Amém. A leitura de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 24 a 40a. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-los e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamaste? Disse Cornélio: Faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa à hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, ministros e ministras da Pastoral da Saúde. Continuando as orientações desse livrinho, né? Como visitar um doente, hoje nós vamos falar sobre quanto tempo deve durar essa visita, a visita aos enfermos. Essa é uma das preocupações nossas, né? Porque às vezes você fala que é rapidinho, mas você não pode ser tão rápido. Ou então você, vou me demorar, mas às vezes também não pode demorar porque cansa o enfermo. Quanto tempo deve durar a visita a um doente? Nós não podemos limitar o tempo, né? Porque muitas vezes o enfermo está precisando conversar. Também tem vezes que a gente não está podendo ficar muito tempo aquele dia. Então não dá para limitar um tempo, tipo, não, tem que ser 20 minutos, né? No hospital, a visita pode durar muito pouco tempo. 2 ou 3 minutos até. No máximo 15 minutos, se o doente estiver precisando muito conversar com a gente. Porque se ele não estiver precisando conversar, a família precisa visitar, não é? Então nós temos que ser o mais rápidos possível lá. Mas também tudo depende do estado de ânimo do paciente e do tempo disponível que a gente tem. Vou dar uma lida aqui, tá, gente? Se ao visitar alguém
não se dispor de muito tempo, se o agente tiver pouco tempo naquele dia, é melhor dizer ao chegar que não se pode demorar muito. Caso contrário, o agente ficará mais preocupado com o que vai fazer quando terminar a visita do que em dar atenção ao paciente. Então, assim que chega, já fala, olha, hoje eu estou com um pouco de pressa, então hoje eu vou ser um pouco rápido. Até porque nós não podemos demorar e nem o paciente vai ficar na expectativa de poder tomar nosso tempo aquele dia. Afinal, a gente da Pastoral da Saúde também é gente. Outro fator determinante na duração da visita é respeitar o estado emocional do enfermo, principalmente o físico do paciente. Por exemplo, se estiver usando oxigênio com dificuldades para falar, nós não vamos forçar ele a ficar falando, né? Mesmo que já o conheça de visitas anteriores, não force. O agente pode dizer apenas, passei para vê-lo e desejar-lhe um bom dia. Olha que coisa linda isso, né? Se a gente vai levar a Eucaristia, leve a Eucaristia, não fale muito, não converse muito, não puxe assunto para que ele tenha que responder, né, com dificuldade por causa do oxigênio ou de alguma coisa. Dá a Eucaristia e vai embora, né? Normalmente a gente fica o tempo que for necessário. Enquanto ele estiver desabafando, conversando, perguntando coisa, querendo atenção, a gente fica lá. Se a gente vê que foi o suficiente, a gente vai embora, ok? Não ficar olhando no relógio ou para a porta de saída, como se estivesse querendo, pelo amor de Deus, preciso ir embora. Não podemos fazer isso. Não podemos ficar incomodados lá dentro. Precisamos estar à vontade na presença do enfermo, né? Para interromper o outro sem magoá-lo, se a gente precisa interromper, é preciso muita educação e muito respeito. Assim, explique os motivos e compense a ação de interromper a visita, dando um sorriso, um aperto de mão, um pedido de desculpas, sendo bem agradável, né? Porque o enfermo já tem muita coisa desagradável para lidar e nós não podemos ser uma coisa desagradável a mais, ok? Que nós possamos fazer nossas visitas com o espírito do bom samaritano, né? Que a gente possa sarar-lhe as feridas da alma, que a gente possa ser agradável no ambiente, que a gente possa ser leve para o enfermo, que a gente possa ser um lugar onde ele possa depositar suas preocupações e que a gente possa levar essas preocupações embora no coração. E muito importante, sem falar para as outras pessoas o que ele falou para nós. Amém? Deus abençoe e até a semana que vem.